Todos após, vamos retomar os trabalhos. Já realizados 2 interrogatórios, do Caio Henrique Saraiva, que vai se reconectar, e do Victor Emanuel dos Santos Almeida. Então, advirto primeiramente que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia e às decisões posteriores que julgar admissível a acusação ou determinação de uso de algemas com argumento de autoridade, que beneficiem ou prejudiquem o acusado, ou ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório, por falta de requerimento em seu prejuízo, conforme o artigo 478. Então, para o início dos debates, concedo a palavra ao Ministério Público, para o seu promotor de justiça, pelo tempo de 2 horas e 30 minutos, uma vez que se trata de 2 acusados, conforme 477, caput, parágrafos do CPP. Alô, boa tarde a todos, a todas. Estamos caminhando aí para o final do ano, né? Tiveram alguns júris aí esse ano, e esse é o último de hoje. E o caso, eu acho um caso difícil, é a primeira vez que a gente faz aqui na comarca um caso de mandante e executor. É bem difícil você conseguir detectar isso, mas me parece que as forças policiais aqui, o Ministério Público, conseguiram identificar isso. Antes de mais nada, queria saudar vocês que vão analisar essa causa aqui hoje, é muito importante. A palavra final é de vocês, vocês que vão absolver ou condenar. E só estão aí porque não tem BO, né? Então só senta nessa cadeira quem não tem problema com a justiça. Por isso que vocês estão aí. Queria saudar também o doutor André, que comanda aqui os trabalhos há quase 16 anos aqui, em Centenário do Sul. E é uma honra muito grande ter um juiz desse nível aqui em Centenário, por tudo. Sobretudo pela educação, pela inteligência, pela ponderação, equilíbrio, firmeza. Né? Realmente um homem, um juiz com muitas qualidades. Eu faço questão de ressaltar isso, né? E não posso negar também que isso é um dos motivos que eu gosto de trabalhar aqui em Centenário do Sul, né? De saber que, se eu não analisar bem, se eu não me manifestar bem, provavelmente vai ter uma pessoa que é bastante inteligente para reanalisar. Né? Os servidores, né? A Ellen, pessoa que eu admiro, gosto muito, o Adriel também, a própria Polícia Penal, que hoje está aqui, nos auxiliando, obrigado pela presença de vocês, os policiais também, da vítima, né? Sobretudo a dona Célia, a pessoa que eu converso, passei a conversar desde do dia que aconteceu esse fato, né? Então, meus sentimentos, meus pêsames, e aos doutores também, ao doutor Calixto e à doutora Michele. Né? O doutor Calixto, já fiz outros júris com ele, audiências também, né? Sempre muito cordato, muito educado, muito ponderado. A doutora eu não conheço, mas sei que é de Porecatu, né? Prazer conhecê-la, doutora. Mas, em síntese, eu vou tentar, estudei bastante esse processo, vou tentar clarear para vocês. Mas algumas questões assim, são fáceis da gente identificar. O Vitor, por exemplo, ele sentou aqui, não sei se vocês perceberam, ele tem 2 tatuagens aqui no rosto. Né? E quem faz isso se gaba de que já praticou 2 homicídios. Tá? Então, eu falo isso com conhecimento de causa, que eu era do Rio de Janeiro, né, e conheço toda essa realidade do Rio de Janeiro e também daqui. Então, quando vem aqui e fala, olha, não quis matar. Ah, não quis matar? Então por que coloca dois pingos cheios no rosto? Né? Tem que ter coragem para fazer isso. Né? Tem que ter coragem de assumir. Já mandei 2 para o saco. Já mandei 2 para debaixo da terra. Né? Aí chega aqui com esse discurso que aparente é sedutor e não tem nada de sedutor. Como também não posso deixar de falar do vocabulário, da expressão, da ira de tubarão que o Caio ordenou, a meu ver, a morte. Vocês vão ver o que ele disse, estão aí os áudios, vou pedir para colocar, até para esclarecer isso, para vocês ouvirem, sempre a gente
tirar a nossa própria conclusão. Vocês vão ver o tom de voz, o vocabulário e como ele falou nesses áudios. Me parece que é movimento 15.1. Coloca, por favor, o primeiro para vocês ouvirem. Né? Veja o tom de voz e como ele fala. (13.1 a 13.4) mensagens encaminhadas para Ana Rafaela, que é filha de Karina. Essas mensagens, e são irmãos. Caio mandou essas mensagens para ela. Quem bateu... Mano, isso aí foi salve meu, tio. Quem bateu objeção contra isso aí, manda tomar no cu, tio. Manda vir trocar ideia comigo. Eu que mandei dar um pau nele, tio. Eu que mandei mandar ele pro hospital. Entendeu, tio? Entendeu? Fala lá se a família dele se sente bem, tio. Entendeu? Se uma pessoa ia lá e metesse a cara na mãe deles lá. Entendeu? Vê se eles iam gostar. Entendeu, tio? Essa que é a realidade, tio. Entendeu? Independente. Bater em mãe minha, a parada é outra, tio. Levou um boi que eu não tô aí, senão a situação ia estar pior. Entendeu? Senão ia ter que descer esse povo aí tudo, tio. Entendeu? Já não ia ficar da hora não, tio. Entendeu? Essa que é as ideias. Entendeu, tio? E o bagulho, se esse povinho ficar muito de bolinho podre aí, tio, entendeu? Nós vai descer esse bolinho podre aí, tio. Vai acabar todo mundo esse bolinho podre aí, tudo no hospital também, tio. Entendeu? Papo reto. O bagulho foi cobrança, que ele já foi avisado uma vez. Não escutou? É isso que funciona, é assim que funciona, tio. Entendeu? Esse cara tá de brincadeira, põe a mão na minha mãe, tio. Vai tomar no cu, tio. Vai, se esse povo achar ruim, mano, vim trocar ideia comigo, tio. Entendeu? Aí não, as ideias não vai ser comigo, não. Não vai ser nem pessoal mais. As ideias já vai ser com comando, tio. Entendeu? Já vai envolver o comando pra ver quem que tá certo nessa parada aí, tio. Entendeu? Aí você vai ver como é que funciona. O bagulho já fica mais pior, mas feder mais ainda, entendeu, tio? É assim que funciona, tio. Entendeu, truto? Manda vir trocar ideia comigo, tio. Você acredita que eu tô tentando achar o Face arrombado aqui dessa mulher aí, essa Marlene aí? Eu nem achei, mano. Não consegui achar. Pra dar um embaçado na vida dela. Quem pediu pra dar um salve fui eu, tio. Pelo acontecido, quando você tava dormindo, o cara foi cheirar você. Entendeu? Isso aí já dá assédio, entendeu? Porque você é anteada do cara, entendeu? O cara é casado com a minha mãe, foi lá e você tava dormindo e foi cheirar você. E ainda foi querer bater na minha mãe, chega loucão lá de cachaça e esse cara tá todo quadrado, todo errado, tio. Entendeu? Fala quem mandou dar o sal fui eu, tio. Entendeu? Mano, esse povo vai tomar no cu, tio. Entendeu? Fala se o povo ia gostar que alguém ia chegar no pessoal dele e ia fazer umas paradas dessas daí. Não ia, tio. Entendeu? Não ia. Entendeu? Manda tomar no cu, manda vir trocar ideia comigo. Entendeu? Senão o bagulho já vai ficar meio embaixo com esse povo aí já, entendeu? Já vou pedir logo pra sequestrar esse povo do caralho aí. Mandar descer todo mundo. Mesmo se eu tirar minha vida inteira de cadeia, mas eu quero que se foda, tio. Ah, tomar no cu, tio, mexer com o pessoal meu, vai se fuder, tio. Para, por favor. Mesmo se eu tirar minha vida inteira de cadeia, pra ele tá suave até hoje. Só que me parece que a partir de hoje não vai mais ficar mais suave pra ele, porque a partir de setembro agora de 24, o STF decidiu que se a pena dele, de alguém que mata uma pessoa ou manda matar, ficar acima de 8 anos, vai ser preso. Então, dependendo do que vocês decidirem hoje aqui, vai sair mandado de prisão hoje, lá para São Paulo, para ir atrás dele. Se não pegarem hoje, uma hora a gente vai pegar. E é assim que as coisas funcionam no Estado democrático de direito. Tá? E olha o cuidado que nós tivemos, porque a prisão dele não foi pedida, porque a gente não tinha esses áudios, e a gente não faz experimento, não faz graça, não faz brincadeira com a vida das pessoas. E eu, para oferecer denúncia, ofereci porque tinha convicção. E os áudios comprovam isso, e inclusive ele cogita essa possibilidade. Só que por enquanto está suave. Né? Então, o cenário hoje é esse. Tem 2 tatuagens aqui no rosto, aqui não fala isso, embora use gíria, né, fale disso, daquilo, talarico. Talarico é quem trai a mulher do outro, quem pega a mulher do outro. Né? E vocês provavelmente não conhecem isso. Eu vim de uma outra realidade, do Rio de Janeiro, TV da Coronel. E essas pessoas falam isso, cantam isso, eu mergulho nisso para saber. Né? E eu vejo que essa é a linguagem deles. E sempre falo, até quando eu vou dar palestra, olha, o fato de eu gostar de rap, o fato de eu gostar de Racionais não tem a ver,
né, com o fato de eu usar droga, de eu gostar de droga. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas eu quero saber, né, o que a população está ouvindo, o que a população curte. Né? Então, isso me dá aí uma certa intimidade para saber como é que eles falam. Né? O salve. Viu o Caio falando o salve? Foi eu que mandei o salve. Porque, assim, quando você sabe, né, que o teu áudio não vai circular, que não vão tirar print, aí muitos pagam de brutão. Falam grosso, Ana, não passa para ninguém, não. Como foi falado para ela. Não passa esse áudio para ninguém, não. Só que ela passou o áudio. E aí a casa cai. Assumiu completamente o risco de ceifar a vida. Completamente. Ordenou lá de São Paulo. Eu não tenho nada contra ele, não tenho nada contra o Mandrake. Eu tenho que fazer meu trabalho com zelo, com responsabilidade. E aí eu falo uma coisa para vocês já perceberam isso. Eu estou 10 anos e meio aqui. Doutor André, 16, e o Chaves há muito tempo. Então, na hora que você e a tua família tem um BO, é comigo que vocês vêm me procurar. São vocês que vêm atrás de mim. E eu tento fazer de tudo para dar um apoio, um suporte a vocês. Então, eu não venho aqui para usar isso, de ter feito 30 e poucos júris, 35 júris aqui, né? E me parece 31 que saiu exatamente como eu falei, para contar a história, para brincar com a realidade dos outros, como foi, estou dando de exemplo aí, não foi pedida a prisão dele. Agora, hoje ele tem que sair daqui preso. Hoje tem que sair um mandado de prisão em desfavor dele. Por quê? Porque quis ceifar a vida de uma pessoa a troco de nada. Né? E para vocês entenderem todo esse contexto, em família conturbada, atordoada, infelizmente tem esse tipo de brincadeira que é nojenta, que é absurda, que como muito bem ele salientou. Assédio. Ana Rafaela estava dormindo, provavelmente foi lá, sim, cheirar a bunda dela. Brincadeira de mau gosto. Mas aqui vocês já viram. Quer dizer, não só aqui, em qualquer lugar. Às vezes a pessoa bebe e perde o controle. Nós temos, às vezes, pessoas que são assim. Mas isso não dá direito de ninguém ceifar a vida, matar a vida. Como a própria Karina estava aqui hoje e falou. Olha, não sei, estava lá no Brimbolô com o Lucas e, minha boca ficou sangrando. Aí ele pensou lá, de onde está, em São Paulo, falou, apaga, queima, sacode, explode. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Por quê? Porque questões banais como essa, fúteis, por isso que os dois estão sendo acusados por motivo fútil, não podem ser resolvidos dessa maneira. E tentaram resolver e resolveram dessa maneira. E ele não teve a coragem de vir aqui hoje falar o que ele falou na delegacia. Se entrou na pilha, se não entrou, se é talarico, não justifica. Não justifica. E aí chegou, pegou o saibro lá e partiu para cima e deu inúmeras. Queria lesionar, bate no peito, bate na coxa, quebra a perna. Quem bate na cabeça é para matar. Quem bate na cabeça com saibro é para matar, várias vezes é para matar. Só que depois, passa o tempo, se arrepende, senta aqui, não é bem assim, porque... Mas não dá, eu tenho que ter compromisso com essas questões, de não me exasperar, de ter equilíbrio, de ter ponderação, né, para ter credibilidade. Quando é caso de pedir absolvição, eu vi aqui e falou, gente, hoje é dia de absolver. Né? E muito interessante, porque assim, não é fácil pegar mandante executor, não é fácil. Porque o mandante, você não vê ele praticando o ato. Só que ele falou claramente, se tiver que pegar a vida inteira de cadeia, eu vou pegar. Já sabia dos riscos. Tá? Então, assim, eu vou procurar detalhar para vocês, embora o caso se aparente, né, como algo complexo, se apresente como algo complexo, não é tanto. Por quê? Porque um na própria delegacia falou que espancou mesmo. E o outro mandou esse áudio que vocês ouviram aí. E todo o sarcasmo, o vocabulário, a quantidade de gírias, salves, todo mundo para baixo, não sei o quê, tudo comigo. Por quê? Porque supôs que isso não ia vazar. Aí falo que bem entende. Aí você vê a pessoa nua e crua aí. Como, até mesmo nesse processo aí, para a gente tentar esclarecer, porque a gente não para,
né, tenta fazer um trabalho sério, a gente fez busca e apreensões para tomar o celular de vários, da Karine, da Dona Rafaela, a gente foi lá, do Leonardo. Não encontramos nada. Mas nós fomos lá. Porque a gente tenta investigar, tenta efetivamente, no dia que vem aqui, ter convicção para falar. Se fosse caso, reconheça um privilégio, porque ele foi humilhado antes, não dá, o cara me chamou de talarico, de não sei o quê. Filma, traz aqui, anda com a GoPro no peito e me fala, o cara falou que eu sou corno. Porque chegar aqui para falar isso, para tentar colocar caraminhola na cabeça de vocês, é fácil demais. É fácil demais. Não tem saída, e a saída para diminuir um pouco da pena é falar isso, olha, eu fui chamado de corno. Não tem isso. Isso não existe. Na hora que vai lá, que pega o saibro, explode, bate na cabeça, não pensa nisso. Fica com ira de tubarão, quer matar mesmo. Não, queria só bater. Mas não quebrou a perna, não bateu no dedão do pé, ele estaria vivo aí. Né? E digo mais, tá? O fato dele ter voltado para casa, porque se ele ficou um tempo no hospital, voltou para casa, ficou um dia e morreu de novo, né, lá em Londrina, porque ele foi levado de novo para a Santa Casa. E aí, provavelmente, o doutor Calixto vai falar, não, mas aí, né, parou aí. Ele não deveria ter saído do hospital. Vai querer confundir vocês com isso aí. Não se justifica. Pauladas em sequência, pelas costas, aqui. Pelas costas. Por isso que também eu sustentei o tempo inteiro que recurso que impossibilitou, né, a vítima de se defender. Ninguém pode ser atacado pelas costas, como foi. Tá? Então, para a gente começar, eu vou detalhar alguns pontos aí, mas, em síntese, é isso. É condenação para os dois, por homicídio qualificado, duplamente, por motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso aí é o suficiente para a pena ficar acima de 12 anos. Porque nós temos que ter segurança de andar na rua, da gente não trombar com uma pessoa dessa. Senão, daqui a pouco, a gente bate no carro, aí o cara, agora... me ligaram lá de São José do Rio Preto para... Mata ele. Fez uma brincadeira sem graça com a minha conhecida. Bateu o carro de fulano de tal. Mata lá. Não podemos tolerar isso aqui. Não podemos. Coloca, por favor, o movimento 12.1, que eu quero mostrar para vocês onde foi o fato, para vocês saberem quem é de Centenário do Sul. Movimento 12.1. E digo mais para vocês, eu venho para cá para fazer meu trabalho com responsabilidade. Então, assim, atendo a dona Célia, atendi esse tempo todo, não sei o quê, mas eu não sou promotor de justiça que ficou, vai lá, vai com camisa, para botar pressão. Tá? Eu não faço esse tipo de coisa, eu não jogo baixo. Vieram porque quiseram. Vieram porque estão enlutados e enlutadas. Eu não falei nada disso. Deixo muito claro isso, porque eu não gosto de fazer isso. Tenho responsabilidade com o meu trabalho. Então, pode tomar meu celular, que nunca vão ver isso. Pode ver chamada, eu nunca falei isso, eu nunca peço isso. Porque eu tento resolver a questão aqui. Agora, se vem assim para causar esse impacto em vocês, aí é a questão da família, que eu respeito muito. Tá? Mas eu não pedi para fazer isso. Por favor. Auto de levantamento de local de crime de homicídio, onde figurou como vítima a pessoa de Lucas Duarte da Silva e como provável autor Vitor Manuel da Silva. Aqui no cruzamento da rua Cambé com a rua Nossa Senhora do Rocio. Os indivíduos estariam no quarteirão anterior, na rua Nossa Senhora do Rocio, e vieram correndo aqui. Passaram pela rua Cambé, cruzaram de novo a Nossa Senhora do Rocio, onde o Vitor teria perseguido a vítima Lucas Duarte da Silva e, de posse de um pedaço de pau, desferido uma paulada na cabeça dele, aqui em frente a essa árvore, onde a vítima caiu. Diante desse contexto, o autor
Vitor Emanuel dos Santos, teria desferido mais 3 pancadas na cabeça da vítima. Para aí, por favor. O que de início... Para aí, por favor. Teria desferido mais 3 pancadas. Ele diz que foi 4 ou 5. Aí hoje, quando o tempo passa, foi uma só e parei. Esse é o policial que é neutro. Então, lá atrás, eu vou pedir para ele colocar, por favor, assim que terminar esse vídeo, ele dizendo, caído no chão, bateu com a cabeça, dei mais 4 ou 5. E aí hoje, dei uma só, parei. Aí apertei ele, falei com ele, ele falou, não, eu não lembro, estava com muita raiva ali no dia, não lembro. Vocês são inteligentes. Eu nunca presumo que nem o homem do campo, que não tem instrução nenhuma, né, muitos que são analfabetos, nem para essas pessoas eu presumo que não sejam sábios, porque sabem do clima, sabem do tempo, sabem dos animais. Então, sempre eu que vim do local urbano aprendo com essas pessoas. Muito. Né? Então, nem para esses aí, como falam lá no Rio de Janeiro, nem esses aí eu tiro para nada. Eu sempre procuro respeitar todas as pessoas. Agora, ainda mais vocês, que têm conhecimento, né? Que trabalham, né? Que conseguem ler, conseguem criticar, conseguem compreender. Então, vocês vão ver aí o que vai ser apresentado pelo Ministério Público aqui e vão formar esse quebra-cabeça. É caso de aliviar ou não é caso de aliviar? A meu ver, não é. A meu ver, não é. Tem que ser, devem ser, para ter justiça aqui hoje, devem ser responsabilizados por isso, pelo que fizeram. E pelo que assumiram, né, sobretudo o Caio, o risco. Beleza, se tiver que ficar o tempo todo na cadeia, eu fico. Pode terminar, por favor. O que de início culminou com lesões corporais, a vítima foi encaminhada para Londrina e posteriormente veio a óbito. Agora, movimento 1.5, por favor, o que o senhor Vitor Mandrake disse na delegacia, logo depois do fato. Sobe ali para a gente ver a data certinha, que aí fica melhor. Por favor. Ele esteve na delegacia no dia, às 11h28, dia 21 do mês de março de 2022. O fato foi do dia 19. Tá? Então, 2 dias ele foi lá. E 2 dias ele foi lá e falou isso. Aí eu pergunto para vocês, né? Vamos usar a lógica aqui. Em 2 dias, ele tende a retratar melhor qualquer um de nós. Né? Não temos uma tendência a retratar melhor o que acaba de acontecer com a gente? Ou 2 anos e pouco depois? Aí ele falou 2 dias do fato. Hoje ele falou 2 anos e pouco depois do fato. 2 dias depois do fato, olha o que ele falou. Que é conhecido por Mandrake, conhece a pessoa de Lucas Duarte da Silva, ele estava no lugar de seu sogro, pois ele era padrasto de sua ex-mulher, Ana Rafaela da Silva, que já tinha uma desavença com Lucas, porque numa outra ocasião, quando sua ex-companheira Ana Rafaela chegou do serviço cansada, estava deitada no sofá, Lucas cheirou a bunda dela. Perfeito. Né? Como disse, brincadeira de mau gosto, muito bem salientado, inclusive, pelo Caio, que falou, isso é assédio. A gente não pode tolerar isso. Né? Só que isso ficou lá atrás. Isso ficou lá atrás. Essa futilidade ficou lá atrás. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Né? Eu estou aqui. A polícia está aí. Tem juiz na comarca, né? Há bastante tempo. Mas não. E aí, Lucas tirou a bunda dela, que depois disso voltou a ter amizade com o Lucas, apesar de não ser a mesma coisa de antes. Que no sábado, dia 19 de março, por volta das 10 horas da noite, encontrou Lucas na última rua da Barroca, nessa cidade, no momento em que ele pediu dinheiro emprestado
para o interrogando para comprar crack. Que o interrogando falou que não tinha, e Lucas ficou bravo e disse: por isso que você era corno manso. Que após o interrogando foi embora para sua casa, momento em que Lucas passou em frente de sua casa, lhe provocando. Momento em que o interrogando foi até o telhado de sua casa, pegou um pedaço de caibro e chamou Lucas. Que Lucas olhou para trás e falou: o que foi? Né? O que foi? Momento em que o interrogando deu uma paulada na cabeça dele, ele caiu e bateu a cabeça no meio-fio. E quando ele estava no chão, o interrogando desferiu mais 4 ou 5 golpes na cabeça de Lucas. Isso é sinônimo de recurso, né? Impossibilidade da pessoa poder se defender. Recurso que impossibilitou a vítima de se defender. 4 ou 5 na cabeça, depois do primeiro, depois de ter batido com a cabeça no meio-fio. Que depois disso o interrogando saiu correndo para sua casa e levaram o Lucas para o hospital municipal local, que o interrogando já estava em casa. E quando se encontrava na área dos fundos de sua casa, mexendo no celular, escutou um barulho, pensando que era de bombinha, que quando escutou o segundo barulho, parecendo de bombinha, ouviu um barulho de pessoa pulando o muro dos fundos de sua casa, que daí o interrogando se deu conta que se tratava de tiros. E por que eu li até aí? Poderia ter parado antes. Porque hoje ele veio de novo. Olha, tentaram me matar. Só que aí ele fez seletivamente, ele preferiu ocultar que depois dele cair, ele deu 4 ou 5. Isso ele pulou. Então, vejam como é que ele constrói a argumentação para induzir que vocês errem. Tenta induzir que vocês errem. Mas, né? E por isso que eu já abri hoje os trabalhos aqui falando o seguinte, ó, o bruto que põe 2 pingos aqui é porque matou 2. E quando entra dentro do sistema prisional, é respeitado por isso. Mas aqui, não. Aqui não. Lá dentro é. Aqui não. Ou então quando anda na rua. Pô, vou trombar com esse maluco aí não. Só para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Um usou todo aquele vocabulário, né? E assim, e falo isso com a maior tranquilidade do mundo. Eu, enquanto pessoa, não me interessa se a pessoa usa tatuagem, se não usa, cada um, né? Cabelo dessa cor, do outro. Mas isso é uma afronta, é um assinte à vida em sociedade. A pessoa tatuar isso. Quem tatua isso tem que arcar com ônus. Tem que arcar com esse ônus. Agora, por favor, coloca no movimento 1.6. Ali é perícia. Ó. Pode descer, por favor? Pode descer. Pode descer. Aí, olha a conclusão. Diante dos dados colhidos durante o exame de necropsia, dos resultados dos exames complementares, conclui o legista que a morte de Lucas Duarte da Silva foi produzida por lesões encefálicas, por trauma craniano, por ação contundente. Houve morte, sim, qual a causa? Lesões encefálicas. E digo mais também para vocês não caírem no trocadilho. Se alguém pegar uma madeira e bater na cabeça de outro, ela não tem certeza que vai matar. Ela quer matar, mas a certeza ela não tem. A certeza ela não tem, porque algumas questões da vida escapam. Escapam. Então, ele quis matar, sem dúvida alguma. Né? Só que a morte não foi instantânea. Que ele também, hoje, tergiversou aqui. Poderia ter continuado.
Poderia, mas agiu sem sombra de dúvidas para ceifar, para acabar, para desligar o botão. E a gente sabe que só Deus pode fazer isso. Nenhum humano, né, por mais senhor de si, né, que ele pense que é, ele pode fazer isso com alguém, desligar o botão. Vou exterminar, vou liquidar, vou fazer isso. E na minha visão, né, para mim, tinha essa questão subliminar. Como ele estava afastado da Ana Rafaela, ele, na minha visão, tá, quis fazer graça. Vou vingar a Ana Rafaela, por quê? Como o Lucas tinha brigado com a Karina, que era mãe, né, e saiu sangue. Como a Karina falou hoje aqui, não sabe se foi ele ou se foi ela, que os dois se engalfinharam, né? E como vocês viram também, uma outra questão que a gente sabe aqui, que acontece, infelizmente, é chato falar sobre isso, mas a gente sabe que, às vezes, o casal briga e volta, briga e volta, briga e volta. Mas hoje, ela chegou aqui, assim que ela adentrou, vocês viram, ela cuspindo na abelha africana. Por que não me matou? Falou, endereçou a ele, falou, por que você não me matou? Por que foi matar ele? Então, assim, é desagradável falar isso, mas eles viviam essa relação conturbada, mas isso é a respeito deles. A partir do momento que não dá, a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui tem poucos policiais na comarca, né? Então, às vezes, as coisas não chegam para a gente instantaneamente. Então, se eles tinham esse problema, que parece que tinham, que viviam sempre ali uma relação em que discutiam e acabavam, às vezes, um ofendendo o outro, né? Mas não dá o direito de um terceiro adentrar isso e falar, agora eu vou vingar. Lembra lá atrás, naquele dia que tu cheirou a bunda da minha ex-mulher? E hoje, agora vai ser juros e correção monetária. Não verbaliza isso, mas pensa. Pensa. Falou. Movimento 15.1 e 18.3. Uma outra questão também, que assim, eu prefiro, né? Cada um tem uma maneira de ser, e até para não constranger mais, não acirrar mais os ânimos, eu não... Está guardado aí, mas eu falo, traz lá um pedaço de madeira, traz a arma, traz a faca, traz isso, né? Né? Então, esse aí eu tento evitar, né? Mas só para vocês saberem ali, foi apreendido ali um pedaço de madeira medido 53,3 de comprimento e 5,2 de largura. Mais ou menos aqui desse tamanho. Foi isso que acabou com a vida do Lucas, mas não quis trazer para não causar frisson. O outro é, acho que 18,3, deixa eu ver. 18,3, ó. Entregando o objeto aqui no fórum. Tá? E assim, o Leonardo que achou esse objeto, entregou na delegacia, a delegacia entregou aqui no fórum, né? Repito, falo isso porque eu li e reli, venho acompanhando, né, sobretudo por falar com a dona Célia há 2 anos, então, modéstia à parte, eu conheço esse processo quase que de cós salteado. É que, no nome de vocês 7, não tem isso. No nome de vocês 7, não tem isso. Mas olha o que tem, o que foi feito em desfavor dele. No dia 8 de fevereiro, um mês antes da morte do Lucas, do homicídio do Lucas. Noticia-se a Ana Rafaela da Silva que na data de hoje, 8 de fevereiro, por volta das 2 e pouca da tarde, se encontrava na casa de sua tia, Neide Pedro, localizada na rua Pio Esteve Martins, 614, Centenário do Sul, quando chegou o ex-companheiro. E, como a vida é feita de lógica, o ex-companheiro, que era ex-companheiro em fevereiro, em março também era ex-companheiro. Então, por isso é que, sabe, tomei as dores da tua mãe, talvez tu volte para mim. Inocente ele, mas acho que ele pensou nisso. E aí, chegou o seu ex-companheiro, que em dado momento o Vitor começou a xingar a noticiante de biscate, porque a noticiante disse que iria comprar um piercing,
que a noticiante falou que não dá para ficar mais com o Vitor Emanuel por estar lhe xingando de biscate, que no calor da discussão, a noticiante pediu para Vitor Emanuel devolver o seu celular, chamando ele de ladrão, já que ele tinha se apossado de seu celular na quinta-feira. Que nesse momento, o Vitor Emanuel, que estava do lado de fora do portão, ouvia a declarante mandando ele devolver o seu celular e xingando ele de ladrão, tirou o chinelo dos pés e entrou correndo no portão adentro para agredir a noticiante. Que a noticiante correu para dentro da sua casa, dentro da casa da sua tia Neide, que Vitor Emanuel entrou atrás e agrediu a noticiante com mata-leão, grudando no seu pescoço, e ameaçou dar um murro no rosto da noticiante. Que Vitor Emanuel também ameaçou a noticiante de morte, dizendo que se ele pegar ela mesmo, ela estando na companhia de parentes, ele vai matá-la, que suas primas, Fernanda Cristina da Silva e Alex Pereira Leme, socorreram a noticiante, que a noticiante ligou para a polícia. Mas antes deles chegarem, Vitor Emanuel já tinha ido embora, correndo, que a noticiante esclarece que, além de Vitor Emanuel ser usuário de maconha, ele também vende cocaína. Então, ela falou isso lá, ela falou isso aqui, né? E hoje o magistrado perguntou, tu é traficante também? Então, vão vendo o contexto, mas não se esqueçam que ele tem 2 homicídios aqui, supostamente homicídios, aqui, no rosto. E também vende cocaína nessa cidade, mas não sabe informar que ele pega a droga para vender, que a noticiante esclarece que já morou 3 meses com o Vitor Emanuel e separou dele. Já era separada na hora da morte. Já era. E separou dele porque era constantemente agredida e ameaçada de morte, porque por ele, bem como pelo fato de ter descoberto que ele vende drogas nessa cidade. Que o celular da noticiante, que Vitor Emanuel se apossou um Samsung J2 de cor branca, habilitado com chip da Vivo. Mas a noticiante não se lembra do número usado e ela pagou no mesmo R$280, que nessa data a noticiante representa criminalmente contra ele e quer medida protetiva. Pode descer mais um pouco. Isso foi em fevereiro, a morte foi em março. Agora, em janeiro de 21, repito, para ficar claro, para não pairar dúvida, isso não é condenação, isso é apenas um boletim de ocorrência, mas que a gente já vai percebendo com quem a gente está lidando. Em patrulhamento nas proximidades da rua Massanobu, na Camura, a equipe avistou 2 elementos, sendo que um deles estava passando algo para o outro, sendo que ambos ao avistar a viatura tentaram disfarçar, saindo do local. Em abordagem, foi constatado que se tratava do Vitor Emanuel dos Santos Almeida e Davi Clementino da Silva. Em busca pessoal, foi localizado com o Vitor um pacote de drogas análogo a crack, contendo 49 porções embaladas e prontas para venda, pesando 12,8 gramas e também valor em dinheiro de R$48. Perguntado a ambos, disseram que Vitor estaria, de fato, fazendo a venda, que Davi estava comprando entorpecente no momento da abordagem. Perguntado a Vitor se teria mais entorpecente em sua posse, relatou para a equipe que sim, que estava incômodo no fundo de sua residência na parte externa, na rua Tílio Podestá, número 928. No local foi localizada mais uma porção bruta de substância análoga a crack, pesando 99 gramas e uma balança de precisão. Então, assim, o som das ruas, como eu costumo dizer, ele vai nos mostrando quem é quem. E esse é o Vitor, esse é o Mandrake. E é ele que está sendo julgado hoje aqui, porque ele matou uma pessoa. Propositalmente, intencionalmente. A única coisa que saiu errada é que ele supôs que a morte seria instantânea e ela demorou alguns dias. Mas quem bate com um pedaço de madeira na cabeça de uma pessoa por 4, 5, 6 vezes, quer matar, não quer assustar, não quer madeirar. E ele não tinha nada a ver com esse BO. Nada a ver com esse BO. E o Caio também não tinha nada a ver com esse BO, porque, como foi dito aqui, o Caio não tinha vínculo com a família, com a mãe. Mas, nesse mundo tem uma questão. O Erasmo Carlos compôs uma música que é: eu tenho que manter a minha fama de mal. Querem ter fama de mal. E por isso é que tatua aqui 2 lágrimas. Eu quero ser mal, sou bruto, sou mauzão. Aceita que dói menos, atura ou surta. Querem impregnar isso nas pessoas.
Quem sabe, né? Esse público que sabe disso, e eu sei, eles querem pressionar, querem amedrontar esse público que sabe disso. E eu sei disso aí. Mas eu tenho dever, tenho que ter responsabilidade com vocês. Porque eu passei muito tempo da minha vida lutando, estudando, procurando ser promotor de justiça para fazer a diferença na vida de vocês, para fazer a diferença na vida da dona Célia, para que a dona Célia, procurando fazer justiça para o meu filho, é uma pessoa que tem responsabilidade. É uma pessoa que tem valores, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que pensa em mim, é uma pessoa que corre atrás. Eu não preciso contratar um assistente de acusação, porque eu sei que o promotor aqui de Centenário vai lutar por mim, vai fazer o melhor, vai se empenhar. E é por isso que eu venho aqui sempre. E toda vez que tem júri dos 35, 33, eu estava aqui. Eu venho aqui e ponho a minha cara aqui. Porque tem que ser a minha cara, porque vocês me conhecem. E não dá para a gente tolerar esse tipo de coisa aqui na cidade, de pessoas que estão lá no estado de São Paulo, achando que a gente está morando num pântano. Chega lá e termina, chega lá e mata, chega lá e esculacha. Não vamos tolerar isso aqui, não podemos tolerar isso aqui. Eu tenho que falar isso para vocês, sou obrigado a falar isso para vocês. Não gosto de falar nesse tom de voz. Não gosto, mas o sangue ferve. Em relação à mãe, que quer justiça, que está incomodada. A família inteira. O rapaz na flor da juventude, 24 anos de idade. Quem vai resolver fazer isso? A mulher veio aqui e falou, por que não tirou a minha vida? E não dá. Mudou. Agora, a partir de setembro de 24, mais de 8 anos, é cadeia automática. No júri, é cadeia automática. A pena do homicídio qualificado começa em 12 anos. Tem mais uma qualificadora. E tem que ser, a meu juízo, a meu sentir, a meu entender, tem que ser homicídio duplamente qualificado, para pegar uma pena de 14, 16, 18 anos, por aí. Para ver se aprende. Para ver se as outras pessoas, para ver se os outros homicídios, né, deixam de ser praticados, porque tem alguns aqui que a gente não deu solução ainda. O Dimas estava aqui, toda hora me cobra, que o do primo dele a gente não conseguiu solucionar até hoje. Me incomoda. Eu vivo com isso. Eu vivo com esse turbilhão apontado para mim. Eu quero solução, eu tenho que dar solução. É o pior crime que tem, esse estupro. São os piores crimes que tem. A gente não pode deixar passar batido esse tipo de coisa. É gravíssimo. Abala toda a sociedade, abala todo mundo. A família. Movimento 55.1. Por favor. Porque, assim, às vezes, na cidade pequena, as pessoas falam, mas acho que era, tá? Acho que realmente o Lucas era usuário de droga. Acho que era. Isso é questão de saúde pública. Questão de saúde pública. 55.1 é esse? É esse mesmo. Olha lá. É. Parou aí. Isso aí, estava bêbado. Álcool etílico no sangue, não detectado. Cocaína, sangue, não detectado. Porque aqui, sobretudo aqui na nossa comarca, eu vejo que, dependendo de quem morre aqui, tem um tratamento. Não estava fazendo hora extra aqui, não prestava. Esse não. Esse não. Eu já fiz júri aqui, que eu falei, olha, a vítima aqui, falei, a vítima praticou, vítima de homicídio, estuprou. Eu falei isso aqui. Então, aqui, eu não fico passando pano, não quero meias verdades. Como eu iria falar também dessa questão, dessa brincadeira de mau gosto, que o Lucas fez em cheirar a bunda da Ana Rafaela.
Então eu não fico tentando esconder, não tem desculpa. Cada um tem que ser punido de acordo com a sua responsabilidade. Se eu tivesse tomado conhecimento disso aí, provavelmente ele ia responder aqui criminalmente. Provavelmente iria responder. Só que isso aí não dá cadeia. Ia dar uma pena provavelmente menor de 4 anos. Mas o que eles fizeram com ele, eles fizeram os dois. Um de longe, como se fosse um controle remoto. Estou cansadão, não vou nem lá em Centenário fazer essa fita não, daqui mesmo. Dou a ordem lá e acabou. E repito, quando fala com uma convicção, fala com entusiasmo, fala com força. Por quê? Porque acha que não vai vazar o áudio. Aí quando o áudio vaza, quando cai em si, fala, porra. A defesa vai falar, ó, ele não praticou um ato. Com todo respeito, estou antecipando. Ó, não praticou um ato, não deu nada. Não deu um golpe. Não movimentou o braço. Mas isso mata pessoas. Isso mata pessoas. E vocês ouviram, ele mesmo disse, ó, eu assumo, se der cadeia para a vida toda, eu estou dentro. Beleza. Ah, mas aí chega o dia do julgamento. Né? Quem apanha, quem sofre, né, fica ali com isso, corroendo a pessoa. E quem faz, não, está vivendo de boa, está festando, está no oba-oba. Né? E a pessoa está ali, o incômodo da família. Então, assim, o Lucas não tinha nada dele, nem álcool, nem cocaína. Só para vocês entenderem o contexto. Né? Ó, já ouvi aqui, morreu, está fazendo hora extra, não presta, menos um. Não. Não. Quando eu vejo que tem vítimas, efetivamente, que tem problema com crime, com alguma questão, eu sou o primeiro a falar. Ó, deixa eu ver a FAQ, deixa eu ver a folha de antecedentes da vítima, para ver como é que ela é. Porque aqui é um julgamento, eu tento olhar tudo na minha vida por todos os vértices, todos os ângulos, para poder vir aqui e tentar passar uma visão para vocês. De como vocês devem julgar. Eu não posso julgar por vocês e hoje também o juiz só vai fazer conta. Mas entendo que isso aqui deve ser encaminhado para que tenha essa condenação de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Movimento 118.1. Olha a folha de antecedentes dele. Nada ali está. Do Lucas. Célia Duarte, a mãe. Nada ali está. Então matou mesmo inocente. Matou. Matou um inocente que, em determinado momento, fez uma brincadeira sem graça. Isso não pode ser colocado na mesma balança de quem tira a vida desse jeito. Não pode ser. Coloca, por favor, no movimento 141.5, né? Porque hoje no movimento 141.5, ele, en passant, ele falou da Sidneia. Olha, Sidneia. Ele falou. Ó, a Sidneia falou isso. Olha o que a Sidneia falou dele. Iniciando a oitiva nos autos 529-28-2022. Depoente Sidneia Pereira. Sidneia, a senhora está como testemunha no processo que são réus Caio Henrique Saraiva Só e um Vitor momentinho, Emanuel por dos favor. Santos Almeida. Só não está aqui hoje porque morreu. Senão ela pediu para vir aqui hoje. Por favor. A senhora é parente de algum deles? Não, É parente do Lucas, que faleceu? também não, era meu vizinho. Só vizinho. Então a senhora pode dizer a verdade do que foi perguntado? Sim, Então, devidamente qualificada e compromissada com a palavra ao Ministério Público. Aí a senhora responde o que o promotor perguntar inicialmente, tá? tá bom. Tudo bem, Sidneia? Boa tarde. Bem, boa tarde. Boa tarde. Sidneia, você sabe o que aconteceu com o Lucas? O que foi que houve? Nós só ficamos sabendo só no outro dia, o negócio da confusão.
Os dois andavam juntos, direto e reto, lá na vila onde nós moramos, ali no Picatu ali. Quando você fala os dois andavam juntos, quem eram os dois? Era o Mandrake e o finado Lucas. Agora, esse menino aí, o filho da dona Karina, eu não conheço ele, não. Tá. O Caio a senhora não conhece. Não. Tá. Só por fora. Só por foto, tá. E o que a senhora ficou. O que a senhora tomou conhecimento? Por que a senhora já falou do Mandrake? O que a senhora sabe do Mandrake? Ele morou perto de mim, ele vivia lá na rua de casa. Tinha vez que ele ia lá na porta de casa, ficava conversando. É porque, assim, a senhora sabe que ele está sendo acusado aqui de ter matado o Lucas, amando do Caio? Sabe disso? Eu sei, fiquei sabendo. E a senhora entende que isso é plausível, que isso tem fundamento, ou não? De tudo que a senhora viu ali, dessas conversas que a senhora tomou conhecimento, de conversar com um com o outro, até mesmo da postura, principalmente nesses dias, no dia anterior ao fato, no dia do fato, a senhora viu ali o seu Mandrake junto com o Lucas? Eles andavam aqui na pista de casa, andava... Tá. Mas assim, a senhora sabe de alguma coisa, né, que possa ou incriminar ou inocentar o seu Mandrake em relação a isso? Não, isso aí você pode condenar, isso aí não vale nada. Pode parar. Oi? Pode parar. A vizinha, olha o que a vizinha falou, que ele falou em Sidneia. E como eu tento assistir isso com muita atenção, não sei se vocês perceberam, volta um pouquinho, esse aí vocês podem condenar que não vale nada. Foi a Sidneia que falou isso, só estou reproduzindo. Que era o vizinho do Lucas. O seu Mandrake, junto com o Lucas. Eles andavam aqui na pista de casa, andava... Tá. Mas assim, a senhora sabe de alguma coisa, né, que possa ou incriminar ou inocentar o seu Mandrake em relação a isso? Não, isso aí você pode condenar, isso aí não vale nada. Pode condenar isso aí não vale nada. Ele deu um soco na cara do meu marido, sem o meu marido fazer nada pra ele. Tá, então ele tinha personalidade de ser agressivo? Só um momentinho, por favor. Quando ela fala isso, ela não fala para mim hoje, ela fala para vocês. Porque eu não posso julgar. Eu só posso tentar clarear para vocês, né, o que houve nesse processo. Essa é a função do promotor de justiça num julgamento do júri. É persuadir vocês. É tentar aclarar vocês. Para que vocês possam, segundo ela, condenar. Para mim tem que condenar, os dois. Duramente. Mas eu não julgo. Hoje o doutor André não julga. Só faz a dosimetria da pena, que são os cálculos da pena. Então, essa responsabilidade cabe a vocês. Daqui a pouco eu vou esmiuçar, detalhar como é que é esse julgamento. Mas eu queria, né, que vocês vissem aí o que a Sidneia, que era vizinha do Lucas, pensa sobre o Mandrake. Hoje ela não está aqui, porque infelizmente veio a óbito. Tá? Pode seguir, por favor. E só mais um detalhe aqui, que eu também faço questão. O doutor Murilo, que está de óculos ali, está vendo no vídeo? Ele era advogado aqui. Só que ele passou no concurso de juiz lá em Pernambuco. Mas ele saiu do processo. Tá? E o doutor Nivanildo também era advogado do Mandrake, inclusive. E também saiu do processo. E também faço questão de ressaltar que os dois aí, sobretudo os dois, a doutora e o doutor, isso eu tenho que falar sempre. Se eu me envolver num problema, eu dependo de um advogado para me defender. Todos têm que ter advogado. E eles, corajosamente, mesmo no final do processo, eles toparam. Eles aceitaram esse encargo de vir aqui defender. E você, a doutora eu nunca vi, mas presumo, até, né, por ser uma advogada, que vai fazer isso com muita maestria. O doutor eu conheço,
já participei de plenários aqui, posso falar que desempenhará muito bem essa função. Tá? Só para esclarecer para vocês, lá atrás eram esses dois advogados, e hoje é esse advogado e a advogada que está presente aí. Pode terminar, por favor. Ele era bem agressivo. Ah, entendi. Entendi. Então, assim, ele não pode-se dizer que ele não temia as pessoas e não respeitava as pessoas, que ele entendia que podia agredir as pessoas sem sofrer consequências, por exemplo? É, porque ele passava lá na rua de casa lá e antes dele fazer isso aí com o menino aí, ó, ele levou o menino para PP e depois pegou a arma e fez o finado Lucas andar na vila onde nós moramos para ficar atirando. Ele ficou dando tiro lá na porta da minha casa ainda. Mas que dia que foi isso? No dia do fato ou antes? Não, foi bem antes. Ah, bem antes. Bem antes, uns 2 meses atrás. Ah, mas e por quê? Qual a intenção dele de ficar pedindo pro Lucas dar tiro lá na vila? Não, o finado ele estava dirigindo uma moto. Ah. E ele estava com a arma dando tiro na vila. Acho que Tá. Então o Lucas estava dirigindo uma moto e o Mandrake estava na garupa e era isso? Isto. E o Mandrake dando tiro lá na vila, mas pra quê? Pra intimidar as pessoas, pra dizer que era o cara? Eu não sei. Mas a senhora viu isso ou alguém te contou? Eu vi, eu moro ali na vila, ali, ele passou Ah, na isso que eu casa. queria saber. Tá, deixa eu só te falar o seguinte, olha só. Pelo fato da senhora estar falando isso, tá? Se a senhora receber qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de questão, que a senhora foi no fórum, que falou isso, aquilo, a senhora entra em contato comigo, tá bom? Tá bom. Se sentir pressionado, se receber algum recado de alguém, fala diretamente comigo, Tá bom. tá bom? Sem mais perguntas, Excelência. Ali é certidão de óbito, né? Porque assim, o processo ele tem umas formalidades e... Desce mais um pouquinho, por favor. Desce mais. Parou aí. Tá vendo lá, ó? Causas, ó, lesões encefálicas, trauma craniano, ação contundente. Contundente é isso aqui. Isso que é contundente. Então, ainda mais um processo de homicídio, ele tem essas peculiaridades. Ó, cadê a prova da morte? Essa, infelizmente, é a prova da morte. É a prova que morreu, a certidão de óbito. Né? E não há dissenso aqui, a meu ver, que foi o Mandrake, né, o Vitor, que matou. Né? Como também, a meu ver, a meu sentir, não há dissenso que quem mandou matar foi o Caio. Né? Por quê? Nos áudios que ele passou para a Ana Rafaela, ele disse tudo isso que vocês ouviram aqui hoje. Né? Então, em relação à materialidade, né, que é, ó, morreu. Está aí, certidão de óbito. E a autoria, o próprio Mandrake assumiu, porque na delegacia, né, como a gente falou, e hoje aqui, só que hoje ele veio dizer que não foi bem assim, que ele foi se defender, né? Agora, eu queria, por favor, que você colocasse o vídeo, o movimento 141.7 do Juscelino. O Juscelino, ele foi motorista da SAMU, ele que foi lá atender a ocorrência. E hoje ele esteve aqui. Eu nem perguntei para ele, porque eu ia passar o vídeo, né? E ele foi ouvido. E ele respondeu isso aí. Iniciando a gravação dos autos 529-28-2022, testemunha de defesa, enquanto se aguarda o contato de Ana Rafaela da Silva, não havendo qualquer prejuízo na inversão, conforme informado pelas partes. Nome completo do senhor, seu Juscelino? Juscelino Nunes Correia. O senhor está de testemunha no processo do Caio Henrique Saraiva e do Vitor Emanuel dos Santos Almeida. O senhor é parente de algum deles? Não. Tem amizade ou inimizade que impeça o senhor dizer a verdade? Não. O senhor conhece quem? O Caio ou o Vitor?
Não, eu sou motorista da ambulância. Só motorista de ambulância. Então, o senhor fica devidamente qualificado e compromissado, tá? Primeiramente, a perguntas pelo defensor que arrolou a testemunha. Obrigado, excelência. Boa tarde, seu Juscelino, tudo bem? Boa tarde. O senhor é um motorista do SAMU, né? Da ambulância? Tem época que eu estou no SAMU e tem época que eu estou na ambulancinha do município. Tá. É que o Leonardo, o irmão do Lucas, quando foi ouvido na delegacia, ele falou que o senhor ajudou a socorrê-lo, a socorrer o Lucas. O senhor lembra desse fato? Isso. Eu estava com a ambulância na minha casa, que é próximo da deles lá, e deu certo o horário que eu desci para tomar um banho. Aham. Na hora que eu estava saindo com a ambulância para retornar para o hospital, eles me chamaram. Acudiu uma vítima ali, bem próxima ali, 200 metros ali. Quem foi chamar o senhor? Olha, se eu não me engano, foi uma mulher. E ela chegou falando o que pro senhor? Apavorada. Acorde ali que tem um rapaz ali caído. E eu já saí, já fui, desloquei pro local. Tá. E o senhor chegou lá, como que estava o Lucas? O que o senhor fez? Como que... Eu cheguei lá, eu passei com a ambulância por ele. Uhum. E ficou escuro, que estava debaixo de umas árvores à noite. Eu só vi que ele estava muito confuso, gemendo. Eu tirei a maca da ambulância, põe do ladinho dele. Chegou bastante gente na hora, me ajudou a pôr em cima da maca. Mas fechei a maca, levantou, eu me desloquei para o hospital. Tá, e então ele não estava desacordado quando o senhor chegou para socorrer? Não, para mim que ele estava confuso, gemendo. Entendi. E o senhor sabe relatar que tipo de lesão que ele tinha? O que tinha ocasionado essa lesão nele? Não, a gente viu no hospital lá, a gente viu uns cortes na cabeça dele. Tá. E o médico ou algum enfermeiro chegou a falar do caso dele, o que tinha acontecido, se só tinham batido, enfim, se era grave, se não era, algo do tipo? Alguém chegou a comentar, fazer esse tipo de comentário lá ou não? Não, eu não lembro de nada disso aí, não. Assim, eu lembro que foi dado como grave, né? Uhum. Acredito que ele foi transferido naquele dia mesmo. Tá. E assim, o agressor, quem fez isso, poderia tê-lo matado ali, se quisesse? Ele, pelo que o senhor viu, só quiseram bater no Lucas? Ou se quisesse, poderiam tê-lo matado? Eu acredito que, no mínimo, ele ia desmaiar ele, não sei como que aconteceu lá na hora. Mas ele estava apagadão, confuso, gemendo. O senhor chegou a fazer algum outro transporte do Lucas para Londrina, ou buscá-lo aqui em Londrina para voltar para Centenário, algo do tipo? Não. Tá. É isso. Obrigado, seu Juscelino. Sem mais, excelência. Por nada. Demais defensores? Ministério Público? Boa tarde. Então, sobre essa última pergunta que o doutor fez, percebi que você não sei se você foi muito claro em não enfrentar o que ele respondeu. Porque, assim, você teria condições de falar isso? Porque, assim, você viu a dinâmica dos fatos para saber efetivamente se ele poderia continuar ou não? Né? Por que eu estou perguntando isso? Se ele estava lá praticando todos esses fatos aí de dar martelada, paulada no rapaz, né? Será que passou alguém? Será que passou algum policial? Por que ele parou? Né? Eu estou perguntando isso porque, como você não foi firme na sua resposta, em falar efetivamente, olha, eu não estava lá, eu não vi qual foi o caso. Né? Então eu respondo, com base no que você fez essa afirmação para o doutor, assim, de colocar em dúvida essa questão de, olha, ele poderia... Eu entendo que você só poderia responder isso se você tivesse visto o fato, e não uma conclusão posterior. Está entendendo o que eu estou perguntando?
O senhor está falando comigo, doutor? Sim, estou. Falando de outra maneira, se você não viu, se você não estava lá, como é que você pode concluir isso? Ele poderia continuar ou não no intento de matar? Então, eu estou falando que eu vi só, né? E o que você viu? Eu vi ele confuso, ó, isso aí que eu vi, ele gemendo, se arrastando, só isso aí. Ah, e como é que você olhou para o cérebro dele, para a cabeça dele? Você viu se tinha lesão na cabeça dele? Eu só vi lá no hospital, só. Eu vi no hospital. Tava escuro, tava debaixo de umas árvores escuras na rua assim, próximo ao canteiro. Ficou bem escuro. Ah, e você viu, então assim, mas você viu no hospital que ele tinha lesão na cabeça? Eu vi. Tá, e na sua visão, agora eu que pergunto, na sua visão, quando alguém bate na cabeça do outro é para fazer o quê? Para fazer carinho ou para matar uma pessoa? Ah, doutor, o senhor quer que eu dou minha opinião pessoal? Sim, sim, sim. Agora eu quero. Eu acredito que é para matar, né? Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Quando ela é qualificada, ela passa para 12. Então, o início dela é 12 anos. Isso também impacta uma série de questões de progressão de regime, né? O caráter de ser hediondo, fração depois na execução penal. Tudo isso que me parece que não tem necessidade de vocês saberem. Não precisa mergulhar nisso aí. Então, os dois devem ser responsabilizados por isso. E o Código Penal, lá no artigo 29, fala isso. Não importa se ele estava lá em São Paulo. Ele deu a ordem. Está tudo no mesmo bolo. Vai responder igual. Em linhas gerais é isso. E para vocês entenderem, né, porque às vezes a pessoa vem ser jurada aqui e fala, mas por que funciona assim? Né? Por que eu que tenho que julgar? Por que cabe a mim? Por que cabe a nós 7? 7 que é um número ímpar, né, para não ter empate. E uma questão que eu queria deixar muito clara para vocês é, em 2008, a lei ela foi alterada para quê? Para que tem 7. Quando aparecerem 4 sim ou 4 não, encerra a votação. Cessa. Antes de 2008, não encerrava. E aí, o que acontecia? Quando tirava tudo, mostrava o voto de cada um. Por que mostrava o voto de cada um? Quando começar o julgamento, vai ser ali dentro daquela sala, na sala secreta. Vocês receberão 2 cédulas em papel, uma com sim e outra com não. Então, o juiz vai explicar tudo detalhadamente, mas eu já estou antecipando para vocês terem uma melhor compreensão. E aí, até 2008, você entregava lá, colocava as cédulas ali, o juiz contava ali, falou, ué, mas deu 7 sim, 7 para condenar, todo mundo quis condenar. Então, lá atrás, dava para perceber. Ué, todo mundo votou para condenar, ou todo mundo votou para me absolver. Era assim. Agora mudou. Quando chega em 4, ou 4-0, ou 4-1, ou 4-2, ou 4-3, para. Aí ninguém sabe, ué, votou em quem? A gente não vai saber. Não vai saber quem votou em quem. Quem votou para... Porque quando tinha isso, não tinha esse limite de parar no 4, acabava que, todos votaram para condenar, todos votaram para absolver. Não é mais assim. Isso para que vocês possam ter maior tranquilidade de saber que ninguém saberá como vocês votaram. Então, votem com a consciência de vocês. Votem com o que vocês vão assistir aqui, com o juízo de valor de vocês. Porque, às vezes, a pessoa fala, mas quem sou eu para condenar? Né? Às vezes a pessoa tem uma base religiosa muito grande e ela acaba misturando as estações. Como a gente vê hoje em dia que está tudo misturado, política e religião, então, aí querem misturar religião com júri. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui é a justiça dos homens. Aqui é a justiça dos homens. E eu falo, essa aqui a gente tem que fazer bem feito, por isso que eu me dedico. Mas se essa aqui falhar,
a lá de cima não falha. A lá de cima não falha. A lá de cima não falha. Mas, como a gente vive aqui, como os nossos filhos são daqui, nossos parentes são daqui, a gente não quer que eles fiquem trombando com esse tipo de gente aqui. Por quê? Porque aumenta o risco de ter alguma coisa errada, de ter uma coisa... E lá atrás, os legisladores entenderam o seguinte, o Tribunal do Júri é uma instituição muito séria, tem sede na Constituição, tem assento constitucional, está lá, previsão constitucional. O doutor André falou, vocês não podem se comunicar um com o outro, pode falar de amenidade, não sobre o julgamento. Vocês têm que votar de forma sigilosa, não pode combinar voto, não pode falar em quem vai votar, não pode, tem que ser isento, está lá. E isso foi feito por quê? Porque é uma coisa tão séria de uma pessoa tirar a vida da outra, que entenderam lá atrás, olha, não é o juiz de direito quem vai fazer isso. É a própria sociedade que vai fazer essa análise. E a sociedade faz essa análise em 4 crimes. Em 4. No homicídio doloso. Dolo. Não é bolo. Bolo, a gente come, tem outro som. É dolo. Doloso. De dolos com US. Então é doloso. Doloso é intencional, proposital, intencional. Proposital, com intenção, com saber e querer. Todos nós sabemos que se a gente der 4, 5 batidas com um pedaço de madeira na cabeça de uma pessoa, a gente vai correr o risco de matar essa pessoa. Isso é inegável. Isso é inegável. Inegável. Então, quando tem homicídio doloso, culposo não. Culposo, quem julga o culposo é o juiz togado. Porque no culposo, você demonstra ali algo que você não que você calculou mal. Saí de casa e esqueci o gás aberto. A pessoa que estava lá em casa acabou morrendo, estava com escapamento. Então, isso aí não gera tribunal do júri. Não vai ser julgado aqui. Outro caso que é julgado no tribunal do júri, estou falando isso porque, sim, acho importante sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente saber por que a gente está, quais são as razões, até para ter uma melhor compreensão de todo o processo, de como funciona a estrutura da justiça. A pessoa está em cima do prédio aqui em Centenário, só tem um prédio aqui. Aí a pessoa está embaixo. Caso parecido apenas, com o Caio, que estava de longe. Então, quem está embaixo não pratica ação, mas fala, se joga, que aqui embaixo tem mola. Tá vendo você? Se joga, que aqui embaixo tem mola. A pessoa se joga e morre. Vai responder por induzimento ao suicídio. Vai responder. O Caio não induziu, o Caio foi mais firme, mais convicto, mais limpo, mais claro, falou com raiva, com ira de tubarão, cogitou, posso apodrecer na cadeia, prisão perpétua, tá beleza, assumo o risco, vamos embora, para cima. Mas, lá de São Paulo, é mais fácil falar isso, sem botar a mão na massa, porque, não passa esse áudio para ninguém não, provavelmente ninguém vai saber, né? Mas soubemos, e por isso que ele está respondendo ao processo. Como disse lá atrás, para ele está barato, porque como não teve pedido de prisão lá atrás, que a gente só pede a prisão em cima do laço, em cima do ponto, de ser contemporâneo. Tem que agir e o pedido de prisão tem que vir logo, não pode ser depois. Então o fato aconteceu em março, a gente só soube que ele estava envolvido, aí os autos só apareceram em maio. Então, para ele, por enquanto, está leve. Mas espero que, a partir de hoje, com esse julgado do STF, a pena dele fique acima de 8, e o doutor Andrés peça um mandado de prisão para ele cumprir o que ele causou de desgaste, de transtorno, de dor, né, de esculacho para a família dessa pessoa aí, né, da dona Célia, que, inclusive, ele ainda falou mais, a família toda, se peitar,
né? Como se fala na gíria, nós broca. Se peitar, a gente põe para frente. Como o rap fala, o rap do Rio de Janeiro, São Paulo, usa essa linguagem. Né? E ele lá de São Paulo falou, disse que ia fazer isso. Então, o tribunal do júri vota, né? Vocês, conselho de sentença, 7 pessoas. Esses 7 aí, vocês 7, vão votar se sim ou se não. E só votam em homicídio doloso, que é o que a gente está vendo aqui hoje, intencional, induzimento ao suicídio e no estado puerperal. Às vezes as mulheres, quando vão dar à luz, elas ficam ali logo depois de dar à luz num estado de puerpério. E às vezes elas querem fazer algum tipo de maldade com o próprio filho, a filha que acabou de nascer. Isso por questões, né, fisiológicas do organismo. A ciência já estudou isso. E aí o júri também vai falar, ó, estava no estado puerperal, não estava? Ó, mas o que o médico falou? Ó, mas ela não estava... Ó, olhamos lá, as taxas dela, tinha alguma coisa, às vezes o ureia é muito alto, não estava entendendo bem o que estava se passando. É para isso. Então, tirou a vida de alguém, ou tirou porque quis, como nesse caso o Caio e o Vitor quiseram, ou porque pediu alguém para se jogar do prédio, ou porque matou um recém-nascido ali no estado puerperal, ou porque fez aborto doloso. O aborto doloso também é julgado aqui. Então, são esses 4 crimes que são julgados pelo tribunal do júri. Lá atrás se entendeu que o juiz de direito vai instruir, vai organizar tudo, mas a palavra final vão ser dos 7 do povo. Povo julga povo. Essa é a razão de ser o tribunal do júri. Então, quando a Sidneia falou tem que condenar, eu endosso as palavras dela. A meu ver, tem que condenar. Tem mesmo, os 2. Né? Mas isso cabe a vocês. E eu tento apenas aclarar. Então, os oficiais de justiça, o Lucas, que está ali, e o Adriel, vocês sentarão ali em U. Aqui, aqui e aqui, em volta da mesa. Eles vão chegar com uma urna, e o doutor André vai falar, ó, primeiro os votos válidos, primeiro os votos à vera, primeiro os votos que vão contar, que vão decidir o julgamento. E depois, os votos de descarte, que vão estar ali. 7 cédulas de sim, 7 cédulas de não. Para você, um sim, um não para você, um sim, um não para você. Para todos vocês. Vão ficar com sim ou não na mão. Aí o doutor André vai começar a falar. Depois que a defesa falar hoje aqui, ele vai fazer os quesitos, que são as perguntas. São as perguntas que vocês terão que responder com sim e com não. Introduzindo na urna. E ele vai avisar, agora eu quero o voto de vocês, o voto de verdade, o voto correto. Aí vocês vão botar lá, aí ele vai levar tudo para lá, aí vai estar ali, 7 votos. Né? Não se sabe o que vai ter ali dentro, mas vão ter 7 papéis, ou com sim ou com não. Só que ele só vai contar os 4 iguais. Deu 4 sim? Parou. 4 não? Parou. E depois vai pegar o descarte, vai passar também e vai descartar. Aí descartou, aí ele vai fazer outra pergunta. E o julgamento de hoje, ele tem uma peculiaridade, por quê? Porque isso vai ser feito para cada um dos 2. Para o Caio e para o Vitor. Para não parar dúvidas. Para cada um dos 2 terão uma série de perguntas. Algumas perguntas não haverá dissenso. Não haverá. O Lucas morreu? Todos vão falar que morreu. Eu vou falar que morreu, a doutora vai falar que morreu, o doutor Calixto também. Agora, o Caio matou? Pode ser que a doutora fale, o Caio não matou, porque ele estava lá em São Paulo. Mas eu digo que matou porque foi ele que deu a ordem. Aí tá? Só para ficar claro. Não tem a conversa do Caio para o Vitor. Vai lá e faz o serviço, vai lá e mata. Mas o que o Caio falou para a Ana Rafaela não deixa dúvida. E também a Ana Rafaela, que vivia com os 2,
sabe que foi ele que determinou. Ó, vai lá e desliga o botão. Que não foi a esmo, né? E eu não vou adentrar nesse mérito, se são faccionados, se não são, se é PCC, eu não vou, porque para isso eu não tenho base para falar, né? E ao mesmo tempo em que as pessoas gostam também de usar o nome da facção para impressionar, para amedrontar, como de também botar a tatuagem, às vezes fala, ó, é do PCC, não sei se são, tá? Estou falando isso para vocês saberem, porque se fosse eu falaria aqui, mas não tenho prova de que sejam. Embora ele tenha falado ali, né, o Caio, mais ou menos ali, deixado que, em tese, teriam forças maiores, ou comando, alguma coisa assim. A palavra comando ele usou, né? E também não tem só o PCC, tem o terceiro comando, tem o comando vermelho, tem outras facções também. Mas eu não vou, né, cravar isso porque eu não tenho base. Mas o que eu não tenho dúvida é que o Caio mandou o Vitor matar. E eles lograram êxito, eles tiveram sucesso na empreitada. E aí, sempre tem, por isso que eu quis mostrar os documentos ali para vocês, em relação à autoria, né? A materialidade, já vimos que não vai ter dúvida. Morreu alguém? Morreu. Os três vão falar isso. Agora, a autoria, né? Talvez o doutor Calixto diga, sim, foi ele, só que ele agiu em legítima defesa. Não agiu em legítima defesa, né? Mas quando a pessoa senta aqui e vê que a condenação está chegando, né, ela começa a procurar um subterfúgio para fugir, né? Mas hoje, eu estou achando, né, estou pensando nisso, que a onda é tão grande, está vindo tão forte de tsunami, que não tem jeito de escapar. Não tem jeito de escapar. E em todo julgamento, o Código de Processo Penal, que é o que é a receita de bolo, a legislação que cuida de julgamento de júri. Ó, qual o caminho? O juiz, quando fala tudo isso, esse rito, mais ou menos quando você vai no culto ali, vai na igreja católica, na igreja evangélica, né? Então, às vezes tem aquelas leituras, né? Na igreja católica, tem homilia ali, então tem uma ritualística. Em qualquer religião que você vá, tem um rito que se segue. Quando você vai lá à missa, você vai a um culto, né? E também nas outras religiões também, de matriz africana, sempre tem um rito, tem um caminho ali, né, que as pessoas fazem. E aqui também, né? O processo é cheio de rito, da ritualística. E o Código de Processo Penal fala o que tem que ser feito. E lá diz, ó, em todo julgamento do júri, os jurados têm que responder, você absolve? Essa pergunta é obrigatória. Essa tem que ter. E nessa vocês têm que ter muito cuidado com essa pergunta, porque ela é imperativa, embora tenha uma interrogação. Você absolve? A resposta é não. Deve ser não. Porque se vocês falarem sim, isso vai causar um sofrimento ainda maior nessa família. De ver que essas pessoas que fizeram isso sairão daqui sem responsabilidade. Então essa é a pergunta mais importante. Não. Não. Outra pergunta também que vocês têm que responder não. Isso na minha opinião, eu não sou o dono da verdade. Mas eu vivo isso aqui. Eu vivo isso aqui, né, é minha paixão, eu gosto disso aqui. É o seguinte: agiu sob o domínio de violenta emoção? Não agiu. Não agiu, mas quis colocar essa névoa no ar. O bom advogado, o que ele faz? Ele tenta colocar caraminhola na cabeça de vocês. Ele tenta, né, porque ele sabe que todos vocês têm honra, tem fibra, honestidade, fala, ó, vou tentar colocar uma pulga na cabeça deles, para quando eles colocarem a cabeça no travesseiro, falar, porra, não devia ter condenado aquela pessoa. Eles vão tentar fazer isso. A síntese deles hoje aqui vai falar, ó, eles não vão discutir, ó, mas 4, 5 paulados não vão falar sobre isso. Eles vão falar o seguinte, ó, foi chamado de corno. Cadê o vídeo? Cadê o áudio? Cadê a GoPro?
Foi mesmo? Cadê? Vou falar isso. Foi chamado de corno, por isso que agiu desse jeito. Como ele já falou, isso vai ser reforçado aqui. Não, por quê? Porque vocês não podem acreditar nessa falácia, como a gente não acredita mais em Papai Noel, em Cuca, em Matita Pereira. A gente não acredita mais, no Minotauro. Aí quando sentam aqui, vem muitas teses. Olha, mas não sei o quê. Ó, mas... Não. Então, não agiram assim. E ele, o Caio, também não agiu desse jeito. Por que que ele não agiu desse jeito? Porque ele pode falar, ó, mas era minha mãe. Mas a mãe falou, ó, não tinha vínculo nenhum. É meu filho, mas não tinha vínculo nenhum. Primeiro que sentou aqui já hoje, né, cuspindo a abelha africana. Depois ele entrou lá e continuou. A mãe dele, a mãe biológica, né, sabe que ele está envolvido, que ele que deu a ordem. A mãe sabe disso. Então isso não pode ser levado para eles não podem ser beneficiados, porque senão a pena abaixa. E se a pena abaixar, a sociedade sai perdendo. Os familiares saem perdendo. Eu não sou fábrica de maldade, o Ministério Público não é fábrica de maldade. Tento ter zelo, tento ter responsabilidade com a minha atuação. Várias questões aconteceram aqui no município. Sobretudo isso, olha, por que não pediu prisão, não sei o que? Falou, porque eu não tenho elemento, porque não foi contemporâneo, porque eu não descobri logo, né? E falo isso até porque, Deus livre guarde, como a gente tem família, a gente não sabe, às vezes alguém da nossa família comete alguma coisa errada, né? E aí, quando muitas das vezes é com a nossa família, a gente fala, não, mas aí tem que passar pano, não, mas aí tem que fazer isso. Essa semana, por exemplo, eu fiquei incomodadíssimo, né? Que um irmão de uma pessoa tá preso, né? E a pessoa entrou no meu celular e falou, ó, mas eu cuido, ó, mas eu faço isso, ó, mas eu não quero saber. Está preso. Né? O fato de eu procurar atender as pessoas, ter corpo a corpo, às vezes, algumas delas, não todas, elas se excedem nisso. Eu te conheço, é meu irmão. E daí? Problema que é o seu irmão. Né? Então, assim, eu tento fazer o meu trabalho para que você tenha segurança que, se Deus livre guarde acontecer algo com alguém da sua família, você vai ter um julgamento justo. Não é para passar a mão, porque provavelmente, em algum momento, passaram demais a mão na cabeça dele, na cabeça do Caio, e aí eles se acharam super-heróis. Botamos para frente. Não temos limite não. Quem tem limite é o município, que eu escuto aqui. Boto para frente. Estou cansado de fazer isso. Falam, bradam, chega na sala de audiência e, mas não é bem assim, é diferente. Né? Então, assim, tento ter essa postura de ser imparcial, neutro, com todos. Para não ter esse tipo de, teve problema com alguém da minha família, possa imaginar que provavelmente vai ter um julgamento justo. Porque eu tento mergulhar e olhar tudo com atenção, né? E, como eu disse lá no início, trabalhando do lado do juiz sério e inteligente, quando me escapa, ele, né, diz o direito. Então, faço questão de falar isso, porque, às vezes, quando atendo alguém, olha, né, falo não, falo sim, ação de medicamento, ação de CRAS. A gente tem que zelar, a gente não pode esgotar o município, a gente não pode ficar achando que o município é segurador universal, que tudo o município tem que fazer, tudo. Eu quero carro, quero ônibus, quero isso, quero Uber. E não dá. Então, se eu recebo muitos pedidos, eu quero Uber, eu quero táxi, o município tem que me levar, o município tem que me pegar a hora que eu quero. Eu escuto isso da população, de muitos. Mas eu tento também saber que, se eu tivesse sentado na cadeira de prefeito, eu não poderia, às vezes com a escassez de recursos, fazer isso, dar esse tratamento diferenciado. Então, assim, eu falo isso porque, às vezes, a pessoa pensa, olha, o promotor não atendeu naquele meu pedido da minha família, agora eu vou abrir aspas, né? Não vou votar não com ele porque aconteceu isso lá atrás. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E nem se eu atendi bem também. Porque, às vezes, eu entro com medicamento, a pessoa manda mensagem para mim, cara, que felicidade, você ajudou minha filha, ajudou minha mãe, ajudou minha mulher, não sei o quê. Beleza, mas cada caso é um caso. Eu estou aqui para isso. Isso, para mim, me dá o lucro social. Né? De eu estar feliz comigo mesmo, de sair daqui, de andar pelas ruas, de jogar bola, de falar com as pessoas e ter essa felicidade que o dinheiro não paga.
né, de você saber que mexeu ali para aquilo dar certo. Então isso me motiva, isso me faz bem, isso me emociona, mas eu também não posso vir aqui e falar, ó, hoje chegou o dia de vocês pagarem a conta aí porque eu ajudei não sei quem, porque eu fiz isso, porque eu... Né? Eu não ajudei ninguém, eu tenho que fazer meu trabalho com responsabilidade e escutar vocês. Falar sim quando tem que falar e falar não também quando tem que falar. Mas eu erro, daí tem tribunal, tem juiz aqui, né? Mas assim, sempre eu não fujo da luta. Eu não fujo da luta. Por isso que eu venho aqui, falo tudo isso e não fujo do júri. Eu não, mas eu estou com um compromisso. Esse júri tem 2 réus, falaram que são do PCC. Ah, estou com dor na coxa. Doutor André, não vai dar para eu ir não, vou ter que ir, sabe? Não dá. Quis ser promotor de justiça. Quis ser promotor para respeitar todos. Vítimas, réus, todo mundo. Então, por isso que eu tento andar de cabeça erguida, porque eu não fico aqui zombando, fazendo do infortúnio alheio pedestal para me vangloriar. Não tem rede social. Tem alguns advogados aqui, não, ainda bem que não da nossa comarca, de comarcas vizinhas, que postam no Instagram, oba-oba, invertida que eu dei no promotor. Né? Então, eu não tenho rede social. Aí, às vezes, o advogado faz isso, o cliente dele sai daqui com condenação de 18 anos. Né? Então, assim, eu não gosto de ver, isso é até um desabafo, né? Porque muitos também acham que a nossa vida é só lazer, é glamour, é oba-oba, é andar de carro bonito, é viajar para fora. Não é. Faço isso no meu lazer quando eu posso. Mas a minha prioridade em tudo na vida é procurar prestar o melhor serviço aqui. Então, eu estou 10 anos e meio aqui para procurar entregar o melhor, como eu disse, para ela confiar em mim, para ela falar, não preciso contratar advogado para ser assistente de acusação, não. Porque o promotor vai chegar lá e vai falar tudo o que eu quero falar, o promotor vai falar para mim. É por isso que eu venho aqui. E eu não posso, né, cogitar que um caso como esse, gravíssimo, um dos mais graves que eu já vi na comarca, que o mandante foi identificado. Como eu já disse, sem qualquer questão política. Vocês viram o que ocorreu lá no Rio de Janeiro com a Marielle? Quanto tempo depois souberam quem foi o mandante? Então, assim, nesse ponto, tem que saudar a polícia daqui, os policiais daqui, sobretudo o Cláudio Gomes, policial, que está aqui há 1000 anos, que veste a camisa daqui, direto. Rômulo, doutor Trinca, que chegou, que está sempre na rua, sempre atrás, sempre fazendo diligência. Os 3. Faço questão de saudar a Polícia Civil e o chefe deles lá em Arapongas, que é o doutor Maurício, que é parecido comigo nesse ponto, que responde de madrugada, que atende sábado, atende domingo, atende qualquer dia. Então isso eu faço questão de falar. Então, para essas pessoas que fazem tudo isso para chegar aqui e a gente tentar fazer um bom trabalho, né, é que eu tenho que honrar por eles, né, pela família da vítima. Lembrando disso, Adriel, por favor, coloca nesse movimento aqui, ó. (149.7), por favor. Janeiro de 23, ó, certificando que o doutor Trinca tinha acabado de chegar aqui, certificando que, analisando os boletins de ocorrência em contato com a delegacia de polícia, a Ellen que fez essa certidão, fui informada que não houve apreensão de nenhum aparelho celular nos autos de cautelar inominado em apenas. Por que isso? Porque eu tinha dúvida. Tinha dúvida se a Ana Rafaela estava no meio. Se ela estivesse no meio, ia ser em cima dela também. Eu queria ver o celular dela, da mãe dela, queria saber. Eu tinha dúvida. Só que o fato de eu ter dúvida não dá aso, não dá motivo para eu chegar e denunciar. Você também matou. Por isso que ela não está respondendo. Eu tinha essa dúvida em relação a ela. Porque, pô, como é que os fatos aconteceram ali, houve a briga, como é que o Caio ficou sabendo lá? Né? Só que aí, ao mesmo tempo que eu tinha essa dúvida, ela arrumou para ela um álibi, foram esses áudios, porque o irmão passou os áudios para ela. O irmão passou os áudios para ela. E dá para ver ele falando. Na minha visão, claramente. A ordem foi dele, e não dela. Então, gente, basicamente é isso, tá?
é homicídio qualificado, com a qualificadora do motivo fútil, do motivo banal. Os dois mataram por motivo banal, simplório. Banal. E o outro, esse é subjetivo, análise de cada um. Agora o outro, objetivo, paulada na região occipital, pelas costas, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso vai gerar uma pena acima de 14 anos, 16, 18, por aí. E me parece que aí sim é um tempo suficiente para que eles possam refletir e estarem fora do nosso convívio. Para o Caio tá de grátis, está de leve até hoje, não pegou nada, sobrou nada. E para o Mandrake saber que em Centenário do Sul tem lei. Que não adianta eu vir aqui, tumultuar aqui e depois ir para Paranacite. Que uma coisa é você ir para Paranacite e falar, ó, delegado, doutor Trinca, estou lá em Paranacite, qualquer coisa você me encontra lá. Quem respeita a justiça, quem respeita a polícia, age assim. Age desse jeito. Se não fosse a dona Célia fazer essas diligências, eu não ia saber que ele estava em Paranacite. Então a família da vítima quer resposta. Ó, tem informação para me passar? Tem alguma coisa que possa me auxiliar? Tá a polícia, estou eu, conheço muita gente na rua, conheço na Ventania, conheço na Barroca. Né? E as pessoas falam. É óbvio que falou, eu tenho que checar, eu tenho que olhar. Ó, dá uma olhada para mim aí, em Paranacite, por favor. Se está aí, se não está. Né? Então as coisas funcionam desse jeito. É isso, tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês atuarem livremente.